Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Hoje, dia 1 de outubro de 2014, hoje pediram por e-mail uma análise sobre o Banco do Brasil. Então decidi fazer o vídeo e mandar para a pessoa, e também para variar, porque eu sempre fico fazendo vídeos sobre Petrobras, Vale e Bovespa. Vamos variar. E além disso, é uma oportunidade que nós temos aqui no Banco do Brasil. Bom, primeiro, o Banco do Brasil ele vinha com uma tendência de alta, porque o preço se encontrava acima da Price Trend Line, que é essa linha azul. Quando isso acontece, estatisticamente, o preço tem chance de fazer explosões altistas com correções baixistas bem menores do que as ondas ascendentes. Então a gente opera comprado, reverteu o movimento, reverteu esse padrão, porque o preço se encontra abaixo da média especial, que é chamada de Price Trend Line. E quando se encontra abaixo da média, a gente pode voltar no passado, estatisticamente tem probabilidade de fazer queda. Então o Banco do Brasil tem essa chance de iniciar uma nova queda. O que fortalece a probabilidade de queda é simplesmente a nossa técnica fractal Profit, que é baseada em linhas de suportes e resistências especiais calculadas com cálculos diferenciados, não é baseado em topo e fundo. E quando o preço rompe uma linha do fractal Profit, ela vai buscar a próxima. Como ela rompeu de cima para baixo, veio buscar essa linha e rompeu essa linha. Como houve esse rompimento, certo? Então o preço tende a, quem sabe, fazer uma correção, porque fez aqui uma linha de quase uma linha de perfuração, mas tem a psicologia dos candlesticks de linha de perfuração, o que indica um provável movimento ascendente. Nos 60 minutos, a gente tem uma divergência aqui pelo indicador Reversion Profits, porque a linha Profit Line lá embaixo, que é a linha amarela, fez divergência com o preço, o que indica uma correção ABC até a Price Trend Line. Isso também é estatístico, então esse padrão também dá está harmônico com a direção do movimento do preço indicada por esse padrão de candlestick. Mas isso não significa que vai explodir para cima e que é para comprar aqui. A tendência de baixa pode fazer uma correção e vai vir testar esse fundo de novo, porque quando rompe uma linha do fractal Profit, o preço tende a vir buscar próximo. Isso é estatisticamente comprovado. Claro que falha, como falhou aqui, por exemplo, mas tem a probabilidade de acontecer. E com base nisso a gente determina a força do mercado. Então a situação da BBAS é essa, e também uma coisa que a gente tem que trabalhar, inclusive na nossa assessoria para Position Trading, nós monitoramos Petrobras, Vale, Gerdau, Banco do Brasil é uma delas. E outras também, outros ativos, ações, e o Banco do Brasil é uma delas. E eu estou aguardando o preço dar um sinal na média móvel para a gente entrar vendido, certo? Porque o padrão de início de oportunidade de venda que pode acontecer no Banco do Brasil aqui é muito forte. Então eu vou estar me arriscando e vou estar indicando na assessoria também.
Bom, agora a gente tem uma dúvida, pessoal, de um visitante do site. Ele fala que durante as linhas de tendência ele vê muitos analistas traçando e os analistas sempre acertam. Mas quando ele vai usar na realidade as linhas de tendência, ele não consegue sucesso, principalmente no day trade. Então ele perguntou para mim como que eu traço linhas de tendência. Bom, eu sou contra usar linhas de tendência, mas existe uma forma eficiente de usá-la, que eu vou estar ensinando aqui, bem interessante, tá? Tem um setup que eu criei com base só em linhas de tendência, só que eu não uso. Foi testado visualmente, tem que fazer manejo de risco, tem que fazer cálculo de quais ativos funcionam ou não, determinar estatísticas, enfim. Não é algo científico, é só estatístico, então a gente tem que testar e trabalhar isso em específicos ativos. Mas o que acontece, pessoal? Muita gente traça a linha de tendência simplesmente se baseando em fundo, tá? Então o gráfico está andando, né? Aqui fez um fundo, então eu posso traçar uma linha de tendência para cá. E na realidade, até que deu certo, não é bem assim. De fato, a gente tem que trabalhar para traçar a linha de tendência em fundos. Mas tem que ser fundos que tenham uma psicologia, uma estatística forte, que tem um indicativo de que o preço ele vai ter um suporte ali. Então a linha de tendência vai servir para a gente como referência, como tendência e até para pontos de compra. Bom, temos aqui então a teoria dos pivôs. Então a gente tem, por exemplo, onda 1, 2, que é menor do que a onda 1. E se romper esse topo, vira onda 3. Esse fundo é fundo confirmado de um pivô de alta. E para pivô de baixa é invertido. Onda 1, correção onda 2. A onda 3 vai acontecer o rompimento nesse fundo da onda 1 e forma a onda 3. E isso aqui é um topo confirmado. Então, para traçar uma linha de tendência de baixa, eu vou traçar em topos confirmados. Para traçar a linha de tendência de alta, eu vou traçar em topos confirmados, em fundos confirmados. Porque são pontos ideais para traçar a linha de tendência. E o que acontece? Por exemplo, aqui a gente tem um fundo confirmado. Fez outro pivô. Esse aqui é um outro fundo confirmado. Então a linha de tendência aqui eu traço com base nos dois primeiros topos confirmados. Nos dois primeiros fundos confirmados de um pivô de alta em tendência de alta. E a gente vê que quando houve a correção aqui, quando rompeu essa linha de tendência, houve a correção forte. Mas a forma mais estatisticamente eficaz de trabalhar com linha de tendência é assim, certo? Eu não uso isso aqui, não preciso usar isso aqui, porque eu tenho ferramentas absurdamente muito mais eficazes do que linhas de tendência. Só que se você quer trabalhar com linhas de tendência, pense em usá-la desta maneira, certo? Para tendência de baixa, por exemplo, vamos pegar aqui uma tendência de baixa. Vamos fazer com o gráfico em movimento. Bom, temos um pivô de baixa, onda 1, 2, 3. Isso aqui é um topo confirmado. Para traçar a linha de tendência de baixa, eu preciso aguardar o próximo pivô. Ou melhor, posso estar traçando aqui. Ó. Aqui eu tenho um pivô de baixa. Isso aqui é o primeiro topo. Aqui fez o segundo topo confirmado. Então posso traçar a linha de tendência aqui. Certo? E aqui houve um ponto onde houve um rompimento, mas tem um candle de indefinição. Fez um sinal de venda. Eu poderia estar entrando vendido aqui. Certo? Agora, por que de certa maneira funcionou? Porque existe essa consistência dos topos confirmados. Mesmo assim, houve uma inconsistência, claro, mas de certa maneira houve uma tendência para o mercado respeitar essa linha de tendência. Então, mesmo com essa tática dos pivôs e essa lógica e estatística por trás dos pontos ideais dos pivôs, e tem que aguardar fazer esses pontos para traçar a linha de tendência, mesmo assim eu não acho um indicador eficiente.
Médias móveis são muito melhores estatisticamente, certo? Então o que acontece, isso aqui é o gráfico de 60 minutos da Vale, é que o analista ele vai no gráfico do passado. Ele não faz como eu fiz em gráfico, com o gráfico em movimento. Por exemplo, temos aqui esses topos. Daí o analista ele traça assim, ó, aqui a gente tinha uma linha de tendência de baixa. Houve o rompimento e veja que houve a correção forte. Então é fácil falar no passado, mas com que base ele faria se o gráfico estivesse em movimento? Tá? Então vocês têm que tomar cuidado quando o cara ele mostra para você com o gráfico parado. Porque é um cara que está te enganando, talvez, mostrando coisa bonita no gráfico. Mas ele não sabe operar. Porque se ele soubesse, ele não estaria fazendo isso, porque ele saberia que tal coisa não funciona. Só funciona para contar a história para boi dormir e enganar as pessoas e tapear as pessoas. Impressionando as pessoas e fazendo elas acreditarem na análise. Mas no passado é fácil. Eu desenho um monte de coisa aqui e falo que aconteceu isso e aquilo e vocês vão acreditar. Agora, eu tenho operações reais comprovadas ao vivo e tenho comprovação das ordens também de day trade, com alto capital até. E tenho operações da assessoria operacional que eu não operei, mas eu fiz ao vivo. Eu executei a técnica ao vivo, antes de acontecer. Tá aprovado no meu site, no YouTube também. Então, isso é um cara que sabe. Ele sabe analisar o gráfico em movimento e ele sabe que funciona ou não. E a linha de tendência tem que tomar cuidado com o que mostro, tá? O que eu mostrei para você aqui tem chance de funcionar. Ao mesmo tempo, na minha opinião, não é eficiente também. Aqui, pessoal, no gráfico do YouTube, tá? Fez um topo confirmado. Vou começar a traçar a linha de tendência aqui. Aqui fez o segundo topo confirmado. Tracei a linha de tendência nesses dois. Veja que aqui bateu na linha e ameaçou cair de novo na terceira vez. Então, se a gente vai nesse terceiro ponto, a gente vai no gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente vai encontrar um ponto de venda. E se a gente vai no gráfico de 5 minutos para day trade, foi um ponto de venda com uma tendência razoável. Olha, aqui foi o primeiro ponto, segundo, e no terceiro ponto, exatamente no terceiro ponto, fez um padrão de candlestick de indefinição, e o trader, esse é o trade system que eu estou falando para vocês, esse é o setup. Traço a linha de tendência conforme as regras que eu acabei de mostrar, e no gráfico superior, e no gráfico inferior, nos 5 minutos, por exemplo, eu tracei no 60, eu vou nos 5 minutos, e daí no terceiro toque pode fazer esse movimento de queda. Isso é um trade system. E ele funciona, porque nos 60 minutos o movimento foi ridículo, mas nos 5 minutos fez um movimento muito bonito, que dava para o day trader tá aproveitando aqui. Certo? Vou estar mostrando outro exemplo agora. Aqui, por exemplo, na Cielo, gráfico de 60 minutos, a gente teve esse ponto aqui onde houve o rompimento do preço. Então, depois de ter feito esses dois fundos confirmados, tracei a linha e houve, depois do rompimento, a queda brusca. Então, eu posso estar usando isso também para estar operando vendido lá nos 5 minutos. Então, vamos lá nos 5 minutos voltar. A gente vai achar o ponto. Então tá aqui, tava a linha de tendência traçada lá, conforme estava no 60, e houve o rompimento. Eu poderia estar iniciando uma compra, porque é o terceiro toque. Não deu certo, voltou, rompeu para baixo, tem chance de fazer uma forte correção. Não compensa operar isso no 60, porque as correções para o 60 é fraco, mas os movimentos de correção do gráfico, o movimento dos 60 minutos no de 5 minutos é uma grande tendência para o day trader. E ele pode estar iniciando uma operação aqui. Como houve o rompimento, ele poderia estar comprando
iniciando uma venda, iniciando uma operação vendida descoberta nesse ponto de resistência. Então veja como que é possível você criar um trade system com base nessas estatísticas. Então isso é uma forma de traçar a linha de tendência que, na minha opinião, vale a pena. Mas mesmo assim, por que eu estou revelando esse setup para vocês? Porque eu não uso isso, porque não é mais eficiente do que o que eu uso. O que eu uso é muito mais poderoso. Mas vocês podem estudar isso, tá? Bom, então a aula fica por aqui hoje. Se você gostou, dá o joinha aí para me ajudar e também compartilha com seus amigos que isso pode ajudá-los também. Até mais e um abraço.